Uma boa noite a todos. Que a luz, o amor do Mestre Jesus, a espiritualidade boa e amiga, a sabedoria dos mestres do Oriente, o amor de Maria, a sabedoria de São João, esteja conosco na noite de hoje, para que possamos aprender, compreender e aplicar os conhecimentos trazidos aqui hoje. Que assim seja. Boa noite, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma importante lei, que é a lei da vibração. O tema da palestra é Tudo é Vibração. A grande maioria de nós já ouviu falar de maneira mais simples ou até mesmo um pouco mais elaborada sobre o termo vibração. As teorias modernas sobre a lei de atração, a imensidão do universo dos coachings pessoais aí hoje, falando sobre a importância de você mudar a tua vibração, né? A gurizada hoje diz que tem que sair da bad. Ou eu estou na bad, né? A turma diz assim, a garotada. Mas a maioria das pessoas acaba não compreendendo muito bem isso, e isso acaba sendo trazido muito para o universo sensacionalista e até mesmo comercial, e aquilo que realmente é importante nessa lei de se entender e de onde vem essas compreensões, às vezes não fica bem claro, raramente é bem explanado isso, né? Então hoje eu vou tentar trazer um pouquinho sobre a epistemologia desse conhecimento, sobre vibração, e também um pouquinho sobre o que se tem na atualidade, na modernidade, né? Falando sobre isso e como isso pode fazer, esse entendimento pode trazer uma melhora de si mesmo, uma melhora nas diferentes situações da vida, né? Como mudar essa vibração. Para que a gente entenda sobre vibração, a gente tem que ir lá no Egito Antigo, né? Então, assim, o primeiro sábio a falar sobre vibração foi Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Alguém já ouviu falar sobre Hermes Trismegisto aqui? Hermes Trismegisto é uma figura considerada, não se sabe ao certo se ele existiu ou não existiu, mas o nome dele significa 3 vezes grande ou 3 vezes sábio. O nome dele era correlacionado com o deus Tote, que era o deus da sabedoria no Egito Antigo. Mas estudiosos cristãos, esotéricos, dizem que Hermes Trismegisto foi o próprio Enoque, lá do Antigo Testamento, né? Foi o homem que ascendeu aos céus através da sua carruagem Merkabah, e ao ascender aos céus, ele conversou com os anjos e trouxe uma imensa sabedoria desses anjos, né? Enoque, segundo a Bíblia, viveu centenas de anos. E todas as referências mostram que Hermes Trismegisto e Enoque, e depois nos estudos esotéricos modernos, o arcanjo Metatron, né, veio a se tornar o arcanjo Metatron, que são a mesma pessoa. Mas Hermes Trismegisto, ele escreveu uma literatura, tem uma literatura clássica lá que chama o Kybalion, né? E no Kybalion existem, ou na Tábua de Esmeraldas, existem as 7 leis que regem o universo. E uma dessas leis é a lei da vibração. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não costuma estudar muito, né? Às vezes a gente só pega os conhecimentos superficialmente. Então é importante a gente entender de onde vêm as coisas. Eu sempre digo, a gente só começa a compreender as coisas de fato quando a gente começa a entender de onde elas vêm. Isso em relação aos conhecimentos, em relação a si mesmo também. Então,
A pergunta de onde vem a gente deveria fazer sempre na nossa vida, em relação a tudo. De onde vem essa raiva? De onde vem esse medo? De onde vem essa tristeza? Muito bem. A terceira grande lei hermética, dentro das 7 leis herméticas, né, a primeira é a lei do mentalismo. Né? A segunda é a lei da correspondência. E a terceira grande lei é a lei da vibração. A lei do mentalismo, ela fala que tudo no universo, antes de existir, é mental. Né? A da correspondência diz que tudo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Tudo que está dentro e no microcosmo é como aquilo que está no macrocosmo. E a terceira lei hermética é a lei da vibração, que ela diz o seguinte, ela se resume no seguinte: nada está parado, tudo vibra. Tudo vibra. Interessante porque desde que o homem começou a desvendar os segredos do átomo, né, e mais recentemente os estudos da própria física quântica, mostram que, de fato, nada está parado. Essa mesa não está parada. Essa mesa é um aglomerado de moléculas em movimento, vibrando numa determinada frequência e velocidade. E esse agregado de moléculas vibrando, que entra em contato com os nossos sentidos físicos, nós chamamos de mesa. Nós dizemos que isso é matéria. Nós, humanos, convencionamos isso como matéria, mas, na verdade, a matéria que está aqui e a que está aqui, todas são energia, vibrando em escalas diferentes. Veja bem, Hermes Trismegisto, lá há mais de 10.000 anos atrás, no Egito Antigo, já sabia disso. Né? Os estudiosos egípcios, os estudiosos dentro da própria cultura cabalística judaica, já tinham esse entendimento, né? Dentro do hinduísmo, dentro do taoísmo chinês. Então, para o hermetismo, não existe matéria como a entendemos hoje. Como a entendemos hoje, tudo é energia em vibração. A matéria nada mais é do que a energia vibrando em sua forma mais grosseira. Quando eu falo sobre isso, sempre gosto de falar sobre a molécula da água, H2O. H2O. Quando ela está vibrando bem lento, ela esfria, um aglomerado de moléculas de H2O esfriam e ficam duras e gélidas. É o gelo. Quando a gente aquece, bota na panela com fogo, essas moléculas elas começam a acelerar. Pegar uma pedra de gelo, botar na panela com fogo, essas moléculas vão começar a se acelerar. Conforme elas vão se acelerando, né, o gelo vai virando água, e depois de algum tempo, conforme a temperatura aumenta mais, elas se aceleram ainda mais, ficam muito rápidas e viram vapor. A mesmo aglomerado de átomos, ou seja, a molécula H2O, em velocidade muito baixa, gelo. Em velocidade muito alta, vapor. E no intermediário, água. O calor, o frio do nosso corpo, a forma como o nosso yin e yang funciona, tem uma relação direta com nossos estados psíquicos e emocionais, a velocidade com que a nossa mente está vibrando, a forma como a nossa mente está vibrando. Isso interfere em tudo, desde aquilo que nós vamos criar, pensar, falar e fazer, até aquilo que nós vamos destruir também, desmaterializar, desconstruir e purificar e transmutar. Né? Então, na matéria mais densa, a energia vibra mais lento, mais sutil. A mesma ou outra vibra mais rápido. Aí coloquei ali o exemplo da molécula da água. Ao entender esses princípios herméticos e aprender a operá-los com sua mente, o homem alcança grandes e valiosos mistérios da criação, podendo iluminar-se a ponto de operar fenômenos antes vistos como milagres,
ou vistos como impossíveis, né? As leis da matéria, elas estão limitadas a um conjunto de compreensão. As leis da energia e da quântica, elas vão muito além disso. Então, quando tu começa a entender o que é vibração, né, e como mudar a sua vibração, primeiro perceber como está a sua vibração, né, e como mudar a sua vibração nos diferentes momentos da sua vida, também, para isso existem métodos, você começa a ter uma coisa chamada conhecimento de si mesmo e controle de si mesmo. Pouco a pouco você começa a alcançar o conhecimento de como fazer determinadas coisas. Vou dar um exemplo bem simples da vida, né? Uma construção das mais simples. Se você colocar demasiado ou reduzido de determinado elemento naquilo, a velocidade da mistura, a quantidade, aquilo pode sair da forma correta ou da forma errada. Então, às vezes, a gente fica se perguntando, mas eu não consigo isso, mas por que nada dá certo? Mas eu sempre repito os mesmos erros, né? Claro, porque você não está observando a causa, a quantidade de energia emocional, mental e as ações que você está incrementando para que aquilo flua na tua vida. Se você ficar naquele ciclo repetitivo, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e o mesmo jeito de agir, você vai sempre ter uma massa molenga que não constrói parede nenhuma, não levanta nada. Agora, a partir do momento que você começa a se observar e perceber, puxa vida, por que eu estou tão ansioso e tão agitado? Né? De onde vem essa ansiedade, essa agitação? Vem uma insegurança, um medo aqui, assim, assado. Puxa vida, mas isso só me deixa acelerar demasiadamente e eu não consigo concretizar as coisas na minha vida. O maior problema, principalmente da juventude, não estou falando dos mais velhos, não, porque os mais velhos, na maioria das vezes, adquiriram a sabedoria de concretizar as coisas, de transformar os seus pensamentos em ações. Mas os jovens de hoje, eles têm uma dificuldade imensa de concretizar. Eles têm milhões de ideias e milhões de pensamentos, mas não conseguem colocá-los em prática. Por quê? Porque estão numa ansiedade, numa agitação mental gigante. Falam, contam para todo mundo, perguntam a opinião de todo mundo, vivem inseguros, cheios de medo, mas não concretizam. É claro, para concretizar, a ideia tem que ser colocada em prática, tem que ter ação. E a ação é um processo que exige foco, concentração, quietude, desaceleração mental. Não sei se alguém aqui costuma correr ou fazer atividade física, né? Mas quando você faz atividade física, o que acontece com a sua mente? O seu estado mental, ele desacelera e você começa a botar em prática algo que é importante para os seus órgãos, para o seu corpo, para a sua saúde, né? Agora, quando você fica na frente de um celular, de uma televisão, ou seja lá o que for, né? Teu corpo está parado, mas a tua cabeça está a milhão, ansiosa, preocupada com milhões de fantasias negativas de um futuro que nem existe. Então, ao aprender esse estado vibratório da mente, emoção e corpo são o que dão os resultados da vida tal como ela é hoje para você, você também pode começar a estudar métodos e técnicas de como modificar a sua vibração. Isso é muito importante. Mas antes ainda disso, é importante que a gente entenda que não é tão simples assim. Aliás, não é nada simples e não é nada fácil. Quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando de mudança vibracional. Mudança da nossa vibração. As religiões,
as escolas iniciáticas, esotéricas e até mesmo alguns métodos científicos estabelecem formas de como se modificar, como mudar esse padrão vibracional, né, a partir de um exaustivo exercício de constância e repetição daquele método específico. O maior problema o que é? De novo, a ansiedade. Você quer mudar, mas você não tem constância em nenhum método que possa fazer você mudar ou melhorar. Enquanto você, nenhum prego se prega sem constância. Para você pregar um prego aqui nessa tábua, você tem que imprimir uma quantidade de energia e tem que ter constância, firmeza e foco na batida. Se para pregar um prego é assim, imagina para modificar nossas emoções aprendidas. Ou para modificar o nosso karma construído ao longo das nossas vidas ulteriores. Importante que nós entendamos que a vibração humana, essa oscilação da vibração humana, ela é composta por um conjunto físico, energético etéreo, astral, emocional, mental e kármico. É o somatório daquilo que também nós já construímos ao longo das nossas existências. O que você está observando aqui, por exemplo, do Cris agora, né, o que o Cris consegue observar de si mesmo, é apenas uma parcela dele. É a chamada parcela consciente. Você imagina, todo mundo já viu aqueles icebergs, né? Lá nos polos, né? De gelo. Quando você olha a pontinha do iceberg daquele para cima do oceano, tu diz, é só um pedacinho de gelo ali no mar. Não, a maior parte do iceberg fica para baixo da água. No que diz respeito àquilo que determina a nossa vibração, a maioria do conjunto mental é o que nós chamamos de subconsciente. E de onde vem esse subconsciente? Ele vem do universo vivido, experienciado e aprendido que cada ser humano tem ao longo da sua vida. Mas também sofre uma interferência do seu karma. Aprender a ver isso de fato e modificar isso de fato não é coisa para amador. Eu digo que é igual o camarada que ele chega para mim hoje, ele nunca fez exercício na vida dele. Ele chega para mim hoje e diz, eu quero correr uma maratona. Ok, eu digo para ele. Você está disposto a treinar para isso? Você já fez alguma atividade física antes? Não, nunca fiz. Como que era a sua infância? Você praticou atividade física na sua infância? Ah, não, eu era aquele que fugia da educação física. Como que é a sua alimentação hoje? Como que é a sua qualidade de sono hoje? Como que é a sua disciplina? Aí, ok. Você vai começar hoje caminhando 20 minutos. Nunca fez nada, eu fiz um teste cardiorrespiratório contigo. Ele vem, uma semana ele caminha 20 minutos. Semana que vem, na semana seguinte, ele volta para mim e diz, pô, mas isso está muito entediante. Eu nunca vou correr uma maratona desse jeito. Eu disse, vai seguir o meu treinamento ou não vai seguir? Vai seguir aquilo que eu estou propondo para você como seu mestre ou não? Não pode ir. Realmente, com essa mentalidade, você não vai correr uma maratona nunca. Aí ele diz, não, eu vou, mais um pouquinho. Aí na semana seguinte eu começo a dizer para ele, olha, você vai
correr 1 minuto agora e vai caminhar 3. Correr 1 minuto e caminhar 3. E ao longo das semanas seguintes, o organismo dele vai sofrendo várias adaptações. Os músculos, os nervos dele, o sistema endócrino dele vai se modificando, se alterando e se preparando para que ele aguente sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. O corpo dele começa a ficar forte, né? Mas quando ele chega lá a 3 meses de treinamento e ele já está conseguindo correr 20 minutos e ele olha e diz, puxa vida, mas eu corri só 5 quilômetros e estou morto. Vou desistir disso, não quero mais saber. É igual o cara que vem aqui tomar o passe no dia do desespero, aí depois convida para o estudo, ele vai um dia, depois não aparece mais, né? Já o outro, 1 a cada 1000, aceita o método. Depois de 2 anos e meio, ele está correndo os 42 quilômetros de uma maratona. Ele segue um método de treinamento correto, orientado por um mestre próprio naquela área. Nós falamos de uma doutrina religiosa, espiritual, de uma doutrina iniciática, ou até mesmo de um método científico, como nós temos aí os N métodos hoje de meditação aí, mindfulness, por exemplo, que hoje é usado até na psicologia, na neuropsicologia, né? Esses métodos, eles têm um tempo, uma constância e disciplina para que o resultado venha. Eu lembro até hoje de um irmão que até trabalha aqui, que há uns 10, 12 anos atrás ele foi lá aprender meditação comigo. E aí passou, acho, alguns meses, 1 ano, meditando, e ele chegou e disse assim para mim, Cris, hoje aconteceu uma coisa incrível. O cara cortou a minha frente, eu não falei nada. Quando eu comecei a meditar aqui contigo, se o cara olhasse atravessado para mim, eu já estava xingando ele de A a Z. Aí ele teve esse reconhecimento ali, né? Depois de 1 ano de treinamento, sem faltar práticas, ele conseguiu dominar a raiva, a reatividade dele. O bateu, levou, o xingar, o ofender, o brigar. 1 ano praticando meditação, num método pré-estabelecido de autocontrole emocional. E foi espontâneo aí. Você veja bem, você chega aqui na doutrina espírita, ou na igreja católica, a maioria de nós vem para uma instituição religiosa, para um lugar religioso, ou entra numa escola iniciática, esotérica, buscando milagre. A gente esquece que o milagre está dentro da gente. E o maior de todos os milagres está na disciplina e prática constante dos métodos. No livro dos Espíritos, isso mesmo. Não, desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho no qual, me ajudem a lembrar, porque faz tempo aí que eu estudei isso tudo aí, no qual Santo Agostinho fala sobre o segredo da sabedoria. É no Evangelho ou é no livro dos Espíritos que está isso? Se alguém lembrar aí, fala. É no Evangelho mesmo, né? Isso, né? E lá ele diz o seguinte, Santo Agostinho relata, o Espírito de Santo Agostinho lá relata assim, olha, num período muito curto, usando um método de observar a mim mesmo e orar a Deus, eu consegui grandes mudanças na minha vida. Isso é verdade, porque
Santo Agostinho, para quem não sabe, até os 40 anos, Santa Mônica rezava de joelhos para pedir que ele se tornasse um bom homem. Ele era um atentado, para quem não sabe, né? E depois dos 40 anos, assim, a ficha caiu. Ele conheceu um grande sacerdote lá e realmente ele começou um processo de transformação espiritual e se tornou um dos maiores difusores do cristianismo na época. Então, qual que era esse método? Olha, tu pega como linha de referência o Cristo na tua vida. E no final do teu dia, imagina uma balança. Desse lado, tudo que está em sintonia com a verdade do Cristo. E desse lado, tudo que está em dissintonia com a verdade do Cristo. E tu coloca, divide o joio do trigo, separa. Depois de feito isso e observado, eleva o teu pensamento a Deus, ora, e diz assim, ó, Pai, tudo isso aqui que eu fiz que está de acordo com o Cristo, me ajuda a manter e fortalecer ainda mais. E tudo isso aqui que eu não cumpri como deveria ter cumprido como cristão, tu me dá a oportunidade amanhã, no dia seguinte, de experimentar de novo e tentar corrigir. E aí, ali ele relata aqui a velocidade com que as demandas surgiam para que ele aprendesse, acelerou muito, e ele em pouco tempo adquiriu uma grande sabedoria. A gente costuma olhar para as coisas, para os problemas, e enxergar nesses problemas algo terrível, né? Mas a gente esquece que os problemas são grandes oportunidades que nós temos na vida de fazer grandes mudanças em nós mesmos. O problema é que nós entramos nesse piloto automático aqui, ó, e não paramos nenhum momento nas nossas vidas para nos observar e perceber que estamos fazendo tudo no ciclo repetitivo. Tudo igual de novo. A gente não pisa no freio e para e olha. A gente tem que aprender a pisar no freio, sentar, respirar e observar e pedir o auxílio divino, o auxílio do nosso anjo da guarda. E vou dizer para vocês algo que eu aprendi na minha vida. Quando o discípulo alcança determinados degraus, os mestres, tanto desencarnados quanto encarnados, aparecem para te oportunizar a aprender ainda mais. Mas quem tem que dar o primeiro passo na escadaria da evolução é você. Quem tem que dar o primeiro passo no auto reconhecimento das próprias falhas e deficiências enquanto cristão é você. Quando você para, o simples fato de você parar, sentar, respirar e orar, a sua vibração já muda totalmente. Já muda totalmente. Você pode estar irritado, ansioso, estressado. Se tu parar, sentar nessa cadeira, respirar algumas vezes e elevar o teu pensamento a Deus, a ansiedade vai embora, a irritação vai embora, ou diminui muito. Se você fizer isso com muita constância, e aí constância é diário, né? Daqui a pouco, os 42 quilômetros vão ser fichinha. Quem sabe você vira até um ultramaratonista, né? Mas você precisa adquirir essa disciplina, né? Essa disciplina. Os métodos estão aí, né? Desde os científicos até os religiosos, espirituais, esotéricos. Quando você vem para cá, escuta uma palestra dessa, tua cabeça, teu pensamento, né? Tá todo aqui, ó. E normalmente tá assim, ó, tá acelerado. E você não está nem consciente do quão acelerado e desequilibrado você está. Quando você senta aí e faz a primeira oração que a irmãzinha conduz aqui, escuta as primeiras palavras, essa vibração desacelera. Aí parece que os pensamentos começam a ficar mais claros. Começa a se arrepender de algumas coisas.
perceber que podia ter feito algumas coisas diferentes, né? Aí tem um problema aí, uma armadilha, que é, às vezes, se sentir culpado ou com medo, né? Ou cair no auto-julgamento, na auto-piedade em relação a determinadas situações. Vença essa armadilha, continue sentado, respirando, rezando, prestando atenção, né? Acorda para não entrar na sonolência, porque o inconsciente é danado, ele quer te puxar para a sonolência para que tu não faça a leitura correta das coisas que tu precisa fazer no consciente, porque às vezes as coisas estão pesadas, às vezes tem que resolver no inconsciente lá mesmo, né? Mas enfim, continue. Aí você assiste essa palestrinha e você vai para a câmara de passe aqui. Quando você vai ali, você recebe a energia de um médium, magnetizada com a vibração dos mentores, dos espíritos da casa, do próprio anjo da guarda, do passista e do teu, que também está usando muitas vezes o passista como ferramenta para chegar até você com uma vibração mais equilibrada. Você recebe fluidos, né? Quem já leu o livro O Passe, lá, né, de André Luiz, então você recebe fluidos extremamente salutares que começam a vibrar tanto para o teu físico, quanto para o teu emocional e para o teu mental. Esses fluidos são como gotinhas homeopáticas que vão te dar um impulso, um empurrão, às vezes mais forte, para que você saia daquele entrelaçamento vibracional demasiado acelerado ou demasiado pesado e denso, que não está te deixando fazer o movimento vibratório que você precisa para conseguir as mudanças que você tanto deseja e tanto quer. A terapia do passe também precisa ser feita corretamente. Vou te fazer uma pergunta. Se tu está com amidalite, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, posso seguir mais um pouquinho? Você está com uma amidalite, o médico manda você tomar um antibiótico 10 dias. Se você tomar 2 dias, vai resolver? Não vai, né? A bactéria volta mais forte ainda, depois não volta? Não importa o problema. Amidalite, cistite. Quantos que eu vejo assim? Eu vou lá, eu prescrevo um tratamento fitoterápico que diz, essa fitoterapia tem que ser tomada 20 dias. Se parar um dia, tem que começar tudo de novo, porque fitoterapia, homeopatia, florais é assim. Aí a pessoa toma 2, 3 dias, está um pouquinho melhor. Aí para. Aí passa 30, 40 dias, 2 meses, ela volta estrupiada, pior do que ela estava. Claro, aí ela não seguiu o método. O passe, a terapia magnética do passe, ela também é um método de realinhamento vibracional. Uma técnica que, aliás, é milenar, né? É usada aí há milênios, por N culturas aí. Eu sou estudioso do Qigong chinês, tem o Reiki, tem os passes magnéticos, enfim, tem centenas de tipos de terapias vibracionais que usam energia para te equilibrar. E elas têm uma prescrição terapêutica para ser feita. Não adianta você vir aqui hoje porque você está muito mal, muito angustiado, brigou com a sua mulher, com o seu marido, ou teve um problema muito sério lá na tua empresa, vir aqui e só tomar um passezinho hoje, dar uma melhoradinha e vai voltar tudo de novo, cara. Tu tá igual o outro ali da amidalite, ali, que só toma antibiótico e na hora não faz o tratamento direito, depois a bactéria volta pior ainda. Porque o seu inconsciente, se você não jogar essa energia com uma certa constância, se você não manter o estudo com uma certa constância, seja no método da doutrina espírita ou em outro método que você opte por fazer, existem muitos métodos. Deus revelou essa verdade em diferentes lugares do mundo, em diferentes culturas, tá? E
E todas elas têm suas formas e seus métodos de fazer. Mas uma coisa eu aprendi. Quem aqui já foi numa benzedeira quando era garoto ou garota? Levanta a mão. Quando a gente vai na benzedeira, a benzedeira não diz pra gente, ó, tens que vir aqui mais tantas vezes, não é assim? Eu mostro para todo mundo. Quando eu era garoto, eu tinha verruga nas mãos, na orelha, era um berruguento. E aí meu pai me levou um senhorzinho lá na Palhaço que Bezia, já tinha lá seus 80 anos. E ele fez aquela oração. Benzeu. Eu segui as orientações. Meu pai seguiu, né, porque eu era menino, seguiu as orientações. Passou umas semanas, caíram todas. Porque eu tenho a cicatriz até hoje, para mostrar para todo mundo. Né? Porque o método foi respeitado. Às vezes nós ficamos questionando métodos que são usados há milênios. Pô. Aí nós queremos inventar. Como é que é o método do passe? Como é que é o método da meditação transcendental, da meditação zen? Tem um método. Um método que foi usado durante séculos, milênios, alguns há décadas, estudado, analisado, observado. No caso da doutrina espírita, orientado pelos espíritos nos diferentes lugares, por diferentes médios e da mesma forma. Né? E aí, vem você cheio de problema e quer ir lá e quer modificar isso. Não é assim. Siga as orientações. Quando você receber a orientação lá de vir tomar 10 passes consecutivos semanais, tomar aguinha fluidificada tal hora e tal hora e tal hora, né? Fazer as terapias, tal dia, tal dia, tal dia. Venha! E pode ter certeza que vão ter vibrações pulsantes daqui, ó, desse inconsciente, fazendo de tudo para que você não venha, ou dizendo que está tudo bem, você já está bom, você não precisa mais disso, para que você volte àquele circuito de desarmonia novamente. Conclua seus tratamentos, sejam eles médicos, ou sejam eles espirituais, ou energéticos, ou fitoterápicos, faça-os completos. E conclua os seus estudos e aprendizados, né? Eu vejo jovens hoje começando 4, 5 faculdades e não terminam uma. Inventam milhões de desculpas para si mesmo para não terminar. Estou entediado, cansado, não gosto mais disso. Quando você iniciar uma coisa, vá até o fim. Construa o exercício da disciplina e da constância. Sem constância, sem disciplina, não é possível mudar a vibração. Os mestres e mentores se afastam de você. Eles ficam esperando o teu momento. Enquanto a ficha não cair, você realmente não estiver disposto a praticar aquilo com disciplina, com determinação, eles vão ficar lá te observando, vão ajudar quem quer ajuda. A espiritualidade de luz, ela não fica insistindo o tempo todo. Ela espera que você estenda a mão e faça o exercício divino da oração, da prece, constante. Mas eu estou muito cansado hoje. Não vou fazer a minha caminhada hoje. Hoje eu estou muito cansado. Não. Hoje eu não vou fazer minha oração. Estou muito cansado. Mas quando você está cansado, você vem aqui e faz a tua oração, você não sai melhor? Não sai com mais energia, com mais disposição? Não sai mais leve? Então veja como é um auto boicote aí. Você fica se boicotando o tempo todo aí, se procrastinando em coisas importantes da sua vida. Não termina as coisas, procrastina. Isso é uma vibração. Procrastinar é uma vibração. Fazer é outra vibração. Concluir
É um somatório. Essa constância, determinação, decisão, meta, foco. É isso, meus irmãos, que eu tinha para falar para vocês hoje. Jesus foi um ser extremamente disciplinado. As pessoas não estudam a vida de Jesus. Buda, todos os grandes mestres, Gandhi, no século passado. Você olha a disciplina e a determinação desses homens. Vocês acham que eles atingiram a iluminação assim? Foi não. Com muita constância ao longo de muitas vidas. E na última, vieram punk, determinado mesmo. Então, não estou dizendo que a gente precisa fazer mudanças gigantescas, mas a gente tem milhões de pequenas coisinhas e algumas que são extremamente prioritárias no nosso momento hoje, que precisam ser modificadas para que a nossa vida ande melhor. Para que a gente se torne um pouco melhor espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Então, foca em algumas dessas coisas e começa a estabelecer esse movimento de mudança vibracional. Que assim seja.